A paz do Senhor Jesus a todos vocês que me ouvem, que me assistem neste momento, que Deus abençoe ricamente o seu coração. Estamos aqui dentro de uma série de mensagens cujo tema principal é que eu e você somos templo do Espírito Santo, e uma vez que você que crê, que aceitou Jesus, que foi lavado, remido pelo sangue de Cristo, batizado no seu nome, o Espírito Santo habita dentro do seu corpo, sua alma e do seu espírito, bem como de todos aqueles que creem. E por isso nós devemos sempre glorificar a Deus no nosso corpo, nossa alma e no nosso espírito. E aí eu tenho feito aí várias mensagens, nós estamos agora na parte 8. Na parte 7 eu falei sobre as duas filhas de Ló. E você que está entrando agora pela primeira vez, aconselho você a pegar esse tema desde a primeira parte, para que você veja toda a construção deste ensino, deste pensamento, que não é meu, é bíblico, e que está ajudando muitas pessoas. Então, na parte 7, eu terminei exatamente com as consequências do envolvimento, veja bem, das duas filhas de Ló com o pai. Então, nós estamos falando dos pecados lascivos, de pecados, de um monte de coisa relacionada ao sexo, tudo aquilo contrário a Deus. E aí, então, eu terminei dizendo qual foi a consequência. Então, só para fazer aqui o link, né, e você me acompanhar, isso está lá em Gênesis capítulo 19, do versículo 36, diz assim, ó: e assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. Tá? A primogênita deu à luz a um filho que se chama Moabe, que é o pai dos Moabitas, até o dia de hoje. E a mais nova também deu à luz a um filho que lhe chamou Ben-Amim, que é o pai dos filhos de Amon, até o dia de hoje. Então eu até li uma nota, rapidamente eu vou reler para que você continue nessa sequência. Então, de onde veio os Moabitas e os Amonitas? Moabitas veio da filha primogênita, da filha de Ló, na união com seu pai. Que diz assim, olha, os Moabitas, por causa desta relação ilícita, veio os Moabitas, e olha a consequência. Os Moabitas, mais tarde, foram os responsáveis pela maior sedução carnal da história de Israel. E aqueles que veio de Ben-Amim, que é o filho da mais nova, que significa filho do meu parente, do meu próprio parente, veja bem, os Amonitas originaram através disso. Veja o que aconteceu. Eles eram responsáveis pelo sacrifício humano a Moloque. Então, o que eu quero aqui neste vídeo tratar agora? As consequências de uma união indevida lá atrás. Então, eu sei que cada um de nós aqui teve uma situação de união indevida. E cada um tem a sua história, cada um tem aí exatamente como que foi. Uns mais, outros menos, um se envolveu mais, outros foram poucos, mas a grande maioria, ainda por se tratar do Brasil, que é um país que é visto aí fora como o país infelizmente, né, de muita prostituição por causa de carnaval e outras coisas mais. Então, a grande maioria, eu creio que são muito poucos que nessa área não tem tido uma vida santa, mas a grande maioria, eles pecaram nessa área sexual. Porque o que é pecado, segundo a Bíblia, na área sexual? É toda relação sexual fora do casamento, tá? E então, ou mesmo se você está casado, se porventura você teve alguma relação sexual com outro parceiro que não seja com o seu cônjuge. Então isso também é pecado. Então, entendendo já isso, e eu sei que você está claro, nós precisamos fazer o quê? Aqui, como eu disse desde o começo, não estou, nem eu e nem Deus, né? Não estamos aqui para condenar nem apontar o dedo, mas estamos aqui para aprender
como ficarmos livres dessa condenação, desse problema, até de algum vício na área sexual, que tem aí várias coisas, mas como nos livrar e nos libertar. Então eu quero aqui pegar alguns temas que eu separei para te ajudar, porque hoje eu quero fazer uma oração junto com vocês para ajudar vocês a fazer oração. Porque se vocês têm acompanhado o meu canal, eu tenho deixado muito claro que é bíblico, que nós sabemos pecar específico. A Bíblia também deixa claro que nós também precisamos pedir perdão específico. Então é assim, a gente peca específico em cada área e na hora de pedir perdão, pede no atacado, né? Perdoa todos os meus pecados e pronto. Não, não é assim, tá? Então nós precisamos pedir perdão específico em cada área para que você seja liberto, curado, sarado e não só ser salvo, mas também liberto. Eu vou entrar em alguns detalhes para te ajudar a pedir perdão nesta área sexual, tá? Primeiro, você precisa então fazer, na luz dessa palavra, em oração pelo Espírito Santo, pedir para que o Espírito Santo mostre para você quando foi, faz uma pesquisa, quando foi a primeira vez, como foi que na primeira vez uma pessoa foi contaminada por alguém com alguma impureza sexual. Por exemplo, você foi abusada ou tocada na infância por alguém mais velho em suas partes íntimas. Deixaram-lhe alguma pornografia para ver? Então, o que precisa? Precisa pedir perdão a Deus pelo que aquela pessoa fez e o contaminou. E também limpar-se com o sangue do cordeiro daquela impureza específico, tá? E expulsar todo espírito impuro que tenha entrado em sua vida através daquele momento. E aí então você vai começar a parar. Quando foi que aconteceu isso? Quando foi a primeira vez que aconteceu de eu ter algum tipo de relação sexual que estava lá atrás? E é porque a partir deste momento, ali foi aberta uma brecha, ali foi dada uma entrada à ação espiritual maligna. Então, precisa ir, como eu tenho dito nos meus vídeos, ir à origem, tá? Isso é muito sério. Então, essa é a primeira pesquisa, você precisa orar, aonde foi, qual é a origem. E o segundo item, uma vez entendendo isso, ter verdadeiramente um arrependimento quanto aos pecados que você mesmo pecou. O primeiro passo é sentir o peso do pecado, não é fazer por fazer, mas é verdadeiramente entender que o seu corpo é templo do Espírito Santo e não pode mais ser usado dessa forma até então como vinha. O Espírito Santo, ele vai te orientar e vai te convencer a você declarar que primeiro nós pecamos foi contra Deus. Pedir perdão a Deus, sabe, sentir vergonha mesmo e arrepender-se. Se foi agressor de outras pessoas, tem gente também que está me ouvindo, que essa pessoa às vezes ele é o próprio agressor, mas agora ele está arrependido. Então pedir perdão ao Senhor e pedir para que Ele envie os seus anjos até aquelas pessoas, cancelando o dano espiritual maligno que lhe foi causado. Porque uma coisa é o que eu recebo e outra coisa também é o que eu faço, tá? E é interessante sempre abençoar aquelas pessoas. Tanto você que foi abusado, quanto você que abusa, Deus está dando oportunidade para ambos se arrependerem. Então, tanto um como o outro, também é importante, precisa liberar perdão para essas pessoas. Porque se você ficar com raiva, por mais que tenha motivos justos humanamente falando, mas se você guardar algum sintoma no seu coração de raiva, então você fica cativo e preso ainda nesta área. Porque Jesus Cristo, ele não levou mágoa de ninguém, e ali na cruz ele perdoou a todos, tá? E isso é para aqueles que verdadeiramente amam a Deus e querem continuar andando com Cristo. Eu acredito que é você que está me seguindo hoje. E precisa fazer a confissão desses pecados. Confessar os pecados a Deus. E muitas das vezes, quando até mesmo a esposa ou o marido está envolvido e sabe,
oportunamente, no momento adequado, tá? Pedir perdão à esposa ou ao marido, para que haja uma limpeza, para que o inimigo tire a mão do meio do seu relacionamento. E aí ore para que o Espírito Santo, ele vai dar um momento certo para fazer isso, tá bom? Mas é importante limpar. Então, perdoar também a si mesmo, porque aqueles que depois têm um encontro com Cristo, ele fica tão envergonhado que ele pode cair numa outra situação que é não conseguir se perdoar. Interessante, Deus perdoa, mas eu mesmo não consigo me perdoar. Não sei se você já teve essa experiência de alguma falha que você cometeu, você fica tão mal que você fala, né? Deus já perdoou, tá tudo certo, mas você não consegue. O inimigo se aproveita dessa brecha para te afundar e a partir desta brecha você acaba se perdendo e possivelmente caindo de novo e destruindo a sua vida, sendo que Deus já tinha perdoado. E nós precisamos acreditar que o sangue de Jesus, verdadeiramente quando ele foi derramado na cruz, ele nos lavou completamente, tá? Então, um parênteses aqui, Cristo fez isso por todos, mas o sangue de Cristo só tem a eficácia quando eu e você se arrepende e confessa de todo o nosso coração. E aí também é importante identificar as entidades e renunciá-las e expulsá-las, porque veja, por que eu estou falando tudo isso? Eu sei que para alguns, às vezes, todas essas informações não são tão necessárias, porque ela não se envolveu tanto. Mas é que eu digo, quantas pessoas não estão me assistindo? Então é que eu estou dizendo, o grau de envolvimento de uma pessoa é totalmente diferente do grau de envolvimento da outra pessoa, tá? Por isso que é importante fazer orações específicas. Então, você também precisa identificar, as pessoas ficam endemoniadas, tem gente que muitas das vezes ataca uma pombagira, Maria Padilha e outros espíritos malignos. Então é importante você que tem essa situação entender que esse demônio, ele vira e mexe, está atuando e levando você a cair. Então você precisa identificar, e você sabe qual é, e aí repreender e expulsar esse demônio. Então identificar quais as entidades que possam ter operado, espíritos de prostituição, de fornicação, de adultério, de sexo pervertido, de masturbação, de pornografia, de pombagiras, Iemanjá, Zé Pilintra e etc. Você deve renunciar a cada um deles e depois expulsá-los. E também dar ordem para que eles levem tudo aquilo que ele colocou no seu corpo, porque pode ter certeza que ele colocou enfermidades, doenças, maldições, e te travou um monte de coisa. E quando você dá essa ordem, no mundo espiritual, acredite, isso acontece, pede para o Senhor enviar os anjos, eles vão retirando e você vai sendo liberto. E é interessante também queimar os restolhos dos demônios, né? Todos os restos. Precisa ministrar, né? Pessoas, por exemplo, pessoas do mesmo sexo. Veja bem, pessoas que estão relacionadas a... Hoje tem um monte que se relaciona com o mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher, e aí vai. É importante também que você unja com óleo, sabe, a barriga ali no umbigo, queimando os vermes espirituais malignos, no caso de homossexualismo e bestialidade. É importante também fazer isso, porque tem casos, queridos, tem alguns, e eu estou dizendo aqui, tudo isso é por fé, tá? Tudo isso é por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então acredite, isso aí pode ser uma coisa mística. Não, queridos. Veja bem, no ato sexual, quantas pessoas usam o seu corpo de várias formas? Quantas pessoas usam um aparelho? Quantas pessoas pegam até itens e adentro e colocam e fazem rituais? Tem pessoas que se amarram, tem pessoas que se cortam, tem pessoas que batem com chicote, tem ali que é derramado sangue. Então tudo isso no mundo espiritual são detalhes que os demônios se apoderam e você precisa confessar e limpar tudo isso, tá? Então quebrar os vínculos do corpo, da alma e do espírito com os parceiros do adultério, da prostituição, da fornicação, do incesto, cancelar a abominação em caso de homossexualismo e lesbianismo, tá? Pessoas que se envolvem com o mesmo sexo, pessoas que se envolvem também com animais, e também se livrar, quebrar os vínculos da confusão, né? Na bestialidade, porque traz muitos problemas
de mistura. E orar pela reintegração do seu ser, porque a gente sabe que não é fácil. A pessoa a sua vida toda está desse jeito. E crianças que são abusadas, não é? E são usadas, e ela, como que o caráter dela já foi formado daquela forma. E depois ela teve um encontro com Jesus somente com 19, 20, 30 anos. Ela viveu a vida daquele jeito. Então acredite, Deus é poderoso. Mas não é porque Deus é tão poderoso que no estalo aquela pessoa já está, não tem mais, não. Ela tem um problema de consciência, um problema de caráter, um problema de educação, um problema de estudo, um problema de adaptação, todo um problema de reestruturar a mente que eu vou citar aqui. Então, é orar pela reintegração do seu ser, trazer de volta todas as partes da pessoa que foram fragmentadas e devolver as partes, sabe, naquele relacionamento, você deixa tanto a sua parte como recebe do outro. Devolver as partes de outros que se impregnaram em sua alma, quando se tornou uma só carne, com parceiros fora do casamento. Lembra que eu li desde o primeiro vídeo, tá? O segundo vídeo praticamente, e eu li o texto lá em 1 Coríntios, que diz que quem se une a uma prostituta se torna um só corpo com ela. Então tem que desvincular isso. E a oração que eu vou fazer aqui, a gente fala um pouquinho sobre isso, tá bom? E outra coisa, precisa orar também para purificar a vontade. Porque pessoas que estão envolvidas muito com a parte do prazer sexual, então a vontade ela está reinando. Então, houve aquela satisfação, né, satisfez a vontade, depois passa um pouquinho, depois ela volta de novo, e se você não tratar isso daí, de novo você está caindo na mesma situação. Então tem que purificar isso. Em situações de compulsão, a prática do pecado, sabe? De vontade toda hora praticar isso. Ministrar, você precisa entender, ministrar a purificação da vontade, tomando a decisão de não mais pecar, passando o sangue de Jesus e cortando as ataduras da escravidão com a espada do Espírito, casos de, por exemplo, masturbação, pornografia compulsiva, etc. Tem gente, até ligam para nós, falam, olha, pastor, eu não consigo parar de me masturbar, eu não consigo parar de ver pornografia, tá? Isso tá na pessoa, então precisa passar o sangue de Cristo para purificar esta vontade, para que essa vontade não venha reinar mais no seu corpo. E aí é interessante também, olha que interessante os temas. Restaurar a mente, porque a mente é a parte líder da alma, que comanda tudo. Se você tem uma mente limpa, consequentemente as suas ações serão limpas. Mas se você tem uma mente suja, no sentido de pornografia, é lógico que você vai acabar se entregando a isso. Então, precisa limpar a mente, a memória de todas as contaminações, sabe? Passar o sangue de Cristo, pedir para o Espírito Santo, tira essa imagem da minha cabeça, tira essa imagem da minha mente, da minha memória, principalmente das pornografias e lembranças daqueles pecados, restaurar o raciocínio e os pensamentos, purificando-os e quebrando quaisquer fortalezas que tenham sido erigidas dentro da sua mente. E por último aqui, porque eu não quero alongar muito o vídeo, eu vou falando um pouco mais, porque o assunto ele é amplo, tá? Por mais que eu diga, hoje acabou esse assunto, mas na verdade nunca vai acabar o assunto, porque é um assunto bastante amplo e dá pra gente aí fazer até vários livros sobre esse assunto. E aí é importante que você precisa, para você que está sendo liberto, para você que está orando e que está entendendo esse assunto, você precisa aprender a resistir. Aprender a resistir o quê? As tentações. Porque eu disse, né, no vídeo anterior, o anjo disse, não olhes para trás. A pessoa está com vontade de olhar para trás. Quem não tem curiosidade? Vai me dizer que você não tem. Você vai estar mentindo, você tem. Mas não é porque você tem vontade que você tem que obedecer ela. Eu estou com vontade de olhar aquela situação ali. Ou algo que caiu, algum problema, seja o que for. Mas aí você decide se vai obedecer essa vontade ou se vai obedecer a voz do anjo ou a voz do Espírito Santo. Então você diz não e depois aquela vontade cessa. Por quê? É você que manda. Então precisa aprender a resistir. Olha que interessante. Ligar no mundo espiritual que os pensamentos negativos colocados por Satanás
serão transformados no pensamento. Abre aspas. Eu te louvo, Senhor, porque disso estou liberto. Quando o inimigo vir com estas flechas, você repreende e diz, eu estou liberto em nome de Jesus e não aceito mais esse tipo de pensamentos. Oração, orar, tem uma oração diária de renúncia e de resistência. Como que você faz isso? Você precisa ter uma prática de leitura da Bíblia, de ler a palavra. Como que você quer mudar a sua mente, as suas vontades, se você não coloca a palavra de Deus no seu coração? Então agora, nesse momento, você pode estar sendo ajudado, mas se você desliga aqui o vídeo e depois vai viver sua vida normal, não é um homem e uma mulher de oração, de leitura, e não busca mais a palavra de Deus, sim, infelizmente, você vai acabar retomando tudo aquilo que já estava aí na sua vida. E viver, é interessante isso aqui, viver a disciplina do não. Olha que interessante. É uma disciplina, né? Não para isso e sim para aquilo. Não para isso e sim para aquilo. Põe isso na sua cabeça. Viver a disciplina do não. Então, um dos itens ao não. Eu posso aqui resumir. Não a tudo aquilo que o Espírito diz não. E sim a tudo aquilo que o Espírito Santo diz sim. Mas vamos aqui dar detalhes. Não a pornografia. Não. Tá lá. Não. Não quero. Não a fantasias. Não fica viajando. Não a fantasias. Não a leituras e filmes não recomendáveis. É uma disciplina. Diga não. Eu achei interessante porque a Bíblia fala assim, né? Foge o tocinho das paixões da mocidade. Se a Bíblia fala para fugir, não é para você ficar ali tentando vencer aquilo. Porque se Deus usou o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, para dizer foge, é porque você não consegue vencer a sua natureza caída. Porque a nossa natureza caída, ela é como um imã que se apega a tudo aquilo que é pecado. Mas o Espírito Santo também, vamos colocar a mesma analogia, ele é como um imã que tudo aquilo que se apega a Deus e à verdade. Você tem os dois dentro de você. E eu também, tá? Eu tenho o Espírito Santo e tenho o pecado. A quem ou a quem você vai obedecer? A quem você vai dizer não e a quem você vai dizer sim. Então não a esses itens. Outra coisa, não a certas novelas, né? E não também a certos filmes, porque muitas vezes isso acaba induzindo, tá certo? E outra coisa, não a conversa torpe. Muitas vezes você começa a ter um tipo de assunto que vai te levar a pensar nessas coisas. Então não entra, não fica com essas conversas, corta logo, tá certo? Então, e a disciplina do sim? Qual é a disciplina do sim? Não é isso e tem um monte de coisa. Mas eu dei alguns detalhes. E a disciplina do sim? Olha, sim à oração. A carne vai dizer não, mas diga sim à oração. Sim ao estudo da palavra. Sim ao jejum. Sim à leitura sadia. Sim à leitura da Bíblia. Sim à oração. Tá? Oração em comunhão com Deus, ou uma oração de guerra, uma oração de renúncia, uma oração de santificação. Todo tipo de oração que o Espírito Santo te der, sim a oração. É só você ver Salmo 91, Efésios 6, 10, e Efésios 3, 10, e Efésios 2, do 1 ao 10, tá? Com tudo isso, queridos, viver no Espírito é oposto, certo? A santidade, castidade, fidelidade e pureza. Então, quer dizer, tudo aquilo que é contrário à santidade, castidade, fidelidade, pureza, se isso é contrário, não. Mas se você está vivendo em santidade, fidelidade, pureza, diga sim. É isso que eu quero e peça para que o Espírito Santo continue te ajudando. E outra coisa, pedir para Deus encher o teu coração de uma paixão tão grande por Jesus Cristo, que quanto mais você conhecer a Cristo, mais você vai sentir nojo das coisas aqui do mundo. Para que eu e você possamos ter uma vida de santidade e de poder, tá? Então, coloquei alguns temas aqui para te ajudar em oração. Para que você fale assim, puxa, eu fiz a oração, mas eu continuo da mesma forma. Mas talvez você não tratou coisas específicas. Eu dei alguns detalhes. Por quê? Assim como as filhas de Ló tiveram filhos do próprio pai e houve uma descendência terrível
para a nação de Israel, assim também eu acredito que você recebeu, sabe, uma maldição, e você até mesmo fruto de uma descendência, de uma maldição dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, e também você praticou, e também você também está passando isso, não só para o seu corpo, mas para filhos que você tenha. Então são os filhos bastardos, que eu já comentei aí em outros vídeos, mas sempre cito. E aí, o que vai acontecendo? Nós vamos ajudando o diabo a multiplicar a iniquidade e a violência nesta área que é tão forte, tão séria. E mais para frente eu quero ainda falar um pouco mais sobre isso, porque o tema ele é bastante amplo, mas eu quero aproveitar agora, que já estamos com 25 minutos, e fazer uma oração com você. Veja bem, a oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, está escrito, e muitas religiões lê aquilo como repetição. E se eu abrir a minha Bíblia aqui em Mateus 6, do versículo 9, se não me falha a memória em diante, está lá, Pai Nosso que estás no céu, santificado, e assim sabemos. Então uma coisa é você orar por repetir, isso não adianta nada. Outra coisa é você entender, Pai Nosso, meu Pai. Quer dizer, eu tenho uma relação com o Pai, então eu sou filho. Então é você falar as palavras com clareza, com entendimento. Então o que eu quero passar para você um pouco, para te ajudar numa oração relacionada ao sexo, não é para meramente você repetir, mas é para que você também entenda que você poderia orar e nunca comentar estas palavras, e você faz parte e você não ser liberto. Por quê? Porque as palavras têm poder, e a oração tem poder. E quando somos julgados aqui na terra por algum juiz, ou até mesmo por Deus, seremos julgados por atos e palavras que lamentavelmente nós infringimos a lei de Deus, que é a palavra. Então por isso que nós temos que orar com palavra, por isso que nós temos que orar específicos do que fizemos. Então, eu quero até abrir um parênteses aqui, que se você, na sua oração relacionada aos parceiros, se o Espírito Santo te lembrar o nome deles ou o nome delas, cite o nome deles. Olha, Senhor, eu peço perdão porque eu me envolvi com fulano, com cicrano, cite o nome. E aí, você citando o nome, além de pedir perdão, abençoe eles. E também libere perdão para eles, tá bom? Porque assim como, tanto como você e eu e eles estavam condenados, então assim também Deus quer não só salvar a cada um de nós, mas salvar a eles também. Então se nós estamos aqui sendo limpos pela misericórdia de Deus, lembre-se, você não pode, hipótese alguma, ter raiva ou guardar mágoa de ninguém, porque senão não funciona e você não é liberto. Isso não é uma técnica, tá? Isso é mandamento do Senhor. Limpar o teu coração e pedir perdão, porque é como o Senhor Jesus diz, né, quando ele apanhou aquela mulher em flagrante adultério. E presta atenção na fala certa bíblica e não no que dizem por aí. Jesus fala assim, olha, quem não tem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Essa é a frase correta, tá? Então, quem é que nunca pecou? Ok? E aí, então, todos ali saíram e Jesus falou, nem eu também te condeno. Porque Jesus não veio para condenar, e sim para salvar. Então, eu quero te ajudar aqui nesta oração. É uma oração rápida, mas vai te ajudar e depois você continua fazendo as outras orações que eu mencionei, tá bom? Feche seus olhos onde você está aí agora. Eu vou estar aqui citando aqui itens, mas como eu disse, não pode ser mera repetição e sim orar verdadeiramente dentro da tua realidade, porque isso funciona e Deus está ouvindo a tua oração quando você de coração está fazendo isso. Oremos, diga assim, Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus. Eu peço perdão ao Senhor Jesus Cristo pelos pecados de sedução, lascívia, sensualismo, bestialidade, incesto, pensamentos impuros, fornicação, prostituição, adultério, homossexualismo ou lesbianismo, masturbação, pornografia, poligamia, orgia sexual, libertinagem, bastardia, estupro, fetichismo,
pedofilia, sexo anal e oral e toda e qualquer outra perversão sexual. Coloco todos esses pecados que pratiquei sob a cruz de Cristo. Recebo o perdão do Senhor e declaro que assim está quebrado todo o direito legal dos demônios sobre a minha vida. Em razão dos mesmos, quebro também, em nome de Jesus Cristo, todas as maldições que vieram sobre mim em decorrências desses pecados. Desligo-me também, em nome de Jesus, a condição de ter sido uma só carne com todos os parceiros sexuais fora do casamento. E em nome de Jesus, eu retiro deles, tomando de volta para mim tudo o que era meu, que neles tinha permanecido. E retiro de mim tudo o que, sendo deles, tinha permanecido em mim, desvinculando-me totalmente deles em corpo, alma e espírito. Renuncio, Diana, Asmodeus e as pombagiras e a todas as demais entidades espirituais relacionadas com estes pecados. E em nome de Jesus, eu os amarro e os expulso da minha vida e vão para o lugar que o Senhor Jesus Cristo determinar. Desligo ainda todo encantamento por eles ligado a mim e em mim e queimo com o fogo do Espírito Santo todo estigma maligno por eles colocado em mim, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. E por isso que agora tomo toda a armadura de Deus e me fortaleço com todo o seu poder, para continuar a lutar contra as trevas em nome do Senhor Jesus Cristo. E não permito que Satanás e seus demônios venham contra mim, nem contra a minha vida e contra a minha família, nem contra os meus bens, nem contra nada que comigo se relacione, sob nenhuma forma de retaliação, em nome de Jesus. Estou livre destas opressões e prisões, e me encho agora do Espírito Santo pela fé, de forma a poder frutificar todo o fruto do Espírito, como sendo a expressão da presença do Senhor Jesus Cristo na minha vida. E eu o louvo e exalto o nome do Senhor Jesus Cristo, agradecendo-lhe por sua grande vitória na minha vida, e por isso eu dou ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao meu Senhor Jesus Cristo, eu dou a Ele toda a honra e toda a glória e todo o louvor. E que assim seja, e que assim fique escrito no mundo espiritual. Assim creio e assim agradeço, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Aleluia. Glória a Deus, querido. Amém? Que Deus abençoe ricamente o seu coração. Inscreva-se no canal, clique no sininho, selecione ali total para que você possa receber todas as mensagens e as outras divulgações que eu vou colocando nesse canal. Divulgue suas igrejas, suas redes sociais, porque assim como você tem sido ajudado, ajude também outras pessoas, porque você fazendo isso, o Espírito Santo também está vendo o quanto que você está colaborando pela verdade, por esta pregação, que não é minha, do Senhor, para não só salvar, mas também libertar as pessoas e curá-las e ficarmos livres da mão do inimigo e termos uma vida muito mais em paz aqui nesta terra até que o Senhor volte. Continue orando por esse canal, tá?
Ore por mim, ore pela minha família, e eu estou orando por vocês também. E até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço.